Aprovada pela Câmara, a lei que proíbe o fumo nos mais de 100 parques municipais de São Paulo foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas na semana passada. Os parques terão 60 dias para implantar uma sinalização explicando a lei. E nesse período, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente deve delimitar áreas onde o cigarro será permitido. E depois disso, quem fumar em outro local vai receber multa. A iniciativa é de autoria do vereador Ricardo Teixeira, do Democratas, que está aqui conosco no estúdio para falar sobre o assunto. Tudo bem, vereador? Obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, é uma honra estar aqui com você. Vereador, explica para a gente então qual que é o objetivo desta lei. Bom, vamos falar de saúde pública, né? Você pegar os números no Brasil, a questão do cigarro ainda mata 200 mil pessoas. Muito se mudou, né? Se a gente colocar 10, 12 anos atrás, era permitido fumar dentro de aeroporto, dentro de avião, dentro de restaurante, dentro do cinema, isso vem mudando. Se a gente também pegar a questão das autuações, das multas nos últimos anos, não foi feita mais multa na cidade de São Paulo, não foram feitas nenhuma multa. Por quê? Porque houve uma conscientização da população. Então, o que a gente enxerga é que a população não fumante, ela cresce, e que o fumante acaba incomodando esse que não fuma mais. E parques, né? Praças, parques, a gente vê uma incongruência. Né? A pessoa está lá com um carrinho de bebê, fazendo um churrasco, passeando, andando de bicicleta, num esporte, e de repente toma uma baforada. Então, eu costumo dizer que 99% dos projetos que eu apresentei na Câmara não são meus. E esse também não foi meu. Foi uma mãe que estava no Parque da Aclimação com um carrinho de bebê, e que teve um entreveiro com uma pessoa que estava fumando, e a gente estava lá, conversou com ela e ela propôs essa lei. E a gente pegou e tramitou aqui na casa e hoje, né, desde a semana passada, já é lei. Então, o objetivo, respondendo à tua pergunta, saúde pública. A gente tem que reduzir gastos na saúde pública por causa do cigarro. O cigarro faz um mal tremendo e a gente tem que estar consciente disso. Quer dizer, é uma lei que também, com o tempo, aí tem um caráter educativo, né, vereador? Agora, mas vai ter uma punição aí, como a gente disse, para quem desrespeitar essa lei, né? Uma multa assim, até alta, né? Nós vamos ter os fumódromos dentro dos parques, né? Os conselhos gestor de cada parque, eles têm 60 dias para se reunir e definir um local para fumar. A partir daí, a Secretaria do Verde, nesse período, sinaliza, e os fiscais da Secretaria, que já estão nesse momento orientando, a gente percorreu alguns parques esse final de semana, pena que choveu bastante e acabou atrapalhando, mas os funcionários, os seguranças, os gestores dos parques já estão orientando as pessoas a não fumar, então isso já existe. Então, esses 60 dias é essa orientação, o conselho gestor determina um local e a partir daí nós vamos ter a multa. Mas eu repito, né? Se você for dentro de um restaurante hoje, dentro de um shopping center, você não vai ver ninguém fumando. E também você não vê nenhum fiscal. Ninguém está coibindo e ninguém está fumando. Por quê? Porque houve uma conscientização. E eu acho que isso também vai acontecer nos parques, né? Nós percorremos, por exemplo, o Parque do Ibirapuera nesse final de semana. A própria população que fuma, ela já estava falando, não, realmente eu estou sabendo, não vou fumar mais, incomoda. Então, há uma conscientização, sim, de que o cigarro faz mal e que parque com cigarro não tem nada a ver, né? A tendência é que haja essa conscientização, né? Mas, a princípio, tem essa multa que é de R$500, não, daqui a né, 60 dias, é uma multa que o executivo, né, vai aplicar de R$500, está na regulamentação da lei e depois disso vem o dobro, né? Vai para R$1.000. Mas repito, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é que a população se conscientize de que fumar faz muito mal à saúde. Nesse começo vai ter uma fiscalização também. Já tem agora, né? Eu já falei agora, a gente percorreu alguns parques, já vê o povo orientando e os fiscais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente é que vão fazer essa fiscalização, no momento orientação, depois fiscalização. A lei abrange os parques públicos da cidade, né? Essa questão que a gente tem também de privatizações de parques não interfere na questão, não, né? Mas é bom salientar que é parques públicos municipais, porque a cidade de São Paulo tem parques estaduais. Sim. Nos estaduais não vale, mas vale em todos os 107 parques municipais. Tá certo. E, muito claro, urbano, né? Porque a gente tem parques naturais. E os parques naturais, além de não ter nenhum controle de entrada e saída, você também não pode estar fazendo nenhum tipo de punição. Então, é só para os parques urbanos, aqueles que são fechados. Agora, a lei vale para todos os cigarros, mas também aqueles cigarros eletrônicos que a gente vê atualmente, né? O tal do narguilé, também abrange a lei? Todos esses que você falou, sim,
O cigarro eletrônico, não, porque o cigarro eletrônico ele é proibido a venda no Brasil. Então, se ele é proibido a venda, você não pode consumir. Então, então é uma discussão. Eu, inclusive, fui muito questionado, porque essa questão do cigarro eletrônico vem aumentando no Brasil. Então, a minha resposta sempre é essa: o cigarro eletrônico é um crime já. Então, nós estamos fazendo uma lei para uma determinada punição. O cigarro eletrônico já é um outro crime. A própria Anvisa não regulamenta o uso dele e a comercialização dele. Então, o cigarro eletrônico é um momento à parte. Como muitas mães, nesses parques que a gente percorreu, falou: olha, vereador, e a questão da maconha? E eu falo: a maconha é um outro crime, né? As drogas, elas já são hoje banidas do uso dos brasileiros. E aí o que eu coloco? No caso dessa lei nova, são os fiscais, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Por exemplo, para a maconha, já é a polícia militar que tem que ser acionada para que esse indivíduo que esteja lá seja recolhido. Então, só para entender, no caso do cigarro eletrônico, quem for ali pego com esse aparelho, não será... Eu não sei te responder, porque é um questionamento, na minha visão, que não sou advogado, é um outro crime que ele cometeu. Se não pode vender aqui, é porque ele trouxe isso na bagagem de forma irregular, como ele comprou. É um outro crime, você está usando uma coisa no Brasil que não pode ser usada. Sim. Então, é um outro complicador, mas na tese também, ele faz fumaça e não pode ser usado, né? Correto. Agora, a lei se inspira também em casos de outros países, a gente tem casos também nos Estados Unidos, em Nova York, no Japão. A lei se inspirou nessas cidades também? Na verdade, não, né? Eu era secretário do Verde do Meio Ambiente e a gente estava percorrendo os parques, são mais de 107 na cidade. E um desses parques foi o Parque da Aclimação, eu presenciei esse fato. Uma senhora que abordou um fumante e reclamou porque ela estava com um carrinho de bebê. Quando eu vim para a Câmara, que eu fiquei como secretário quase 3 anos, quando eu vim para a Câmara eu apresentei essa propositura aqui. Após isso a gente foi ver pelo mundo afora. Tóquio já tem isso, Nova York também e outras grandes cidades. E eu vejo assim, qual que é o caminho? O cigarro ele vai ser banido da sociedade. Simples. Por quê? Porque ele faz muito mal à saúde. E aí a gente entra na questão da bituca, né? Por exemplo, Nova York tem praia e outras praias pelo mundo afora. Aqui mesmo, no estado de São Paulo, através das redes sociais, muitos moradores desses locais, eles reclamam não da fumaça nas praias, porque o próprio vento dissipa, mas sim as bitucas, né? As bitucas, elas têm uma infinidade de produto químico que faz muito mal ao meio ambiente. Então, essa outra conscientização, que o planeta está saturado de tudo. Ou a gente olha para o planeta com outros olhos, ou daqui a pouco não teremos mais onde viver. Então, a bituca de cigarro é um outro mal danado para o meio ambiente. Então, por isso, o cigarro vai acabar sendo banido da sociedade. Faz mal para o planeta e faz mal para o ser humano. É interessante que a lei acaba levantando essas outras questões, como a da praia. Pois eu aqui em São Paulo a gente não tem praia, a gente não foi questionado em nada, mas nas redes sociais, diversas pessoas de várias cidades do Brasil, não só do litoral paulista, pedindo isso. Puxa, mas aqui na minha cidade poderia ser proibido fumar nas praias. Então leve isso para a sua cidade, para esse debate que é importante. É um debate novo, como você colocou, mas é importante. Tá certo. Queria então agradecer a participação do vereador Ricardo Teixeira, do Democratas, conversando um pouquinho com a gente sobre a lei sancionada na semana passada, que proíbe o fumo em parques da cidade, lei de autoria do vereador. Muito obrigado pela participação. Disponha da gente, eu que agradeço.